Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Ex-Analógicos, um canal para falarmos da transformação digital da geração X, dos nascidos entre as décadas de 1960 e 1980. Eu sou a Mariana Baima, jornalista, empresária da área de comunicação e uma ex-analógica em constante aprendizado. Continue com a gente e acompanhe histórias inspiradoras de ex-analógicos. Hoje o nosso convidado do quarto episódio do Ex-Analógicos é o publicitário Jailson de Sá, que é fundador do Acontecendo Aqui, um portal que é referência no Brasil para os profissionais da comunicação e do marketing. O Jailson tem uma trajetória incrível pela publicidade, trabalhou em algumas das maiores agências do mundo e em 2003 ele partiu para um projeto próprio no ambiente digital. Seja muito bem-vindo, Jailson. Obrigada por aceitar esse convite para bater um papo aqui com a gente no Ex-Analógicos. Queria que você se apresentasse. Mariana, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, a ideia é muito boa, né? Gostei muito, quero ele no Acontecendo Aqui, sem dúvida, vamos conversar depois sobre isso e vamos conversar, estou à disposição. Eu sou um publicitário formado lá na década de 70, né? Comecei minha profissão, na verdade, como profissional de mídia, numa agência em Porto Alegre, que na época se chamava Standard Propaganda, era uma das maiores do Brasil. Existia naquela época a MPM, Denison, a Standard, a Mercur. E eu trabalhei em Porto Alegre 3 anos e depois fui para São Paulo, onde trabalhei na mesma empresa por 3 anos. E nessa empresa, essa empresa foi comprada pela Ogilvy, que é um dos grupos de comunicação mais tradicionais e maiores do mundo, hoje com a capilaridade em tudo que o ecossistema da publicidade possibilita. Eu me profissionalizei em mídia, fiquei muitos anos cuidando de contas importantes como Alpargatas, como Shell e Bom em São Paulo. E foi isso, comecei como publicitário quando eu tinha 17 anos. Quer dizer, eu já tenho mais de 60 de profissão. Então, rapidamente sou isso. Legal. Mas conta um pouquinho como é que foi a tua transição da publicidade para virar um empreendedor na internet? Quantos anos você tinha na época, quando você trouxe o Acontecendo Aqui? Da onde que veio a ideia de investir num projeto de internet, um portal? Bom, em São Paulo eu trabalhei nessa empresa, na Ogilvy, trabalhei num jornal por 1 ano e meio e depois fui trabalhar numa agência de propaganda pequena que foi criada em 74 para atender a conta do Banco Real, que estava chegando de Minas Gerais e São Paulo. Então eu trabalhei nessa empresa por 1 ano e meio, tinha contas boas locais de São Paulo, aprendi muito sobre varejo nesse ano nessa agência e o diretor do Banco Real na época me convidou para trabalhar no banco. A agência atendia o banco, ele convidou e eu fui. Eu fiz uma carreira no Banco Real, né? Comecei lá em 75 e saí em 96. Fiquei 22 anos, trabalhei em várias áreas do banco. E nos últimos 5 anos desses 22, eu dirigi uma house e nessa house a gente cuidava da área cultural do banco. Então, todos os incentivos fiscais das 105 empresas do Grupo Real eram administrados por um departamento e esse departamento cuidava da Lei Rouanet. Então, todos os projetos culturais que o Banco Real fez de 92, que começou com a Eco 92 até 97, eu coordenei tudo. Então, teatro, cinema, exposição de arte, restauração, muitos projetos feitos com a Fundação Roberto Marinho, que tiveram visibilidade nacional, eu pilotei esse assunto lá. Quando eu saí do banco em 97, eu abri em São Paulo uma empresa de marketing cultural, né, porque eu tinha assim, um relacionamento grande, um conhecimento profundo do assunto daquela época, e operei essa empresa em São Paulo até 2001, quando eu mudei para Florianópolis. Eu ainda mantive essa empresa aqui por 2 anos, ajudei muitos artistas locais, principalmente o pessoal de cinema, com quem eu me aproximei bastante, a desenvolver projetos, né? O livro iconográfico do MASP foi feito por nós, né, com patrocínio da Malve, em 2002. Era o único museu da área do seu segmento que não tinha a sua iconografia catalogada.
1.454 fotos, feitas por Fábio Cabral num cavalete de 5 metros, porque havia quadros com 6 metros de largura. Então, assim, foi o trabalho mais bacana que a gente fez aqui, foi esse. Em 2003, quando a gente começou a mexer com a Acontecendo Aqui, foi pela inquietude de ver que a publicidade aqui em Santa Catarina era muito assim, despretensiosa, por um lado, muito acanhada, poucas agências e muito pouco investimento em capacitação, em treinar pessoas, mostrar o mundo inteiro. Né? Muita gente achava que a propaganda catarinense acabava na ponte, ali na ponte Colombo Salles. E aí a gente começou, bom, o que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer eventos. Né? Então a empresa de marketing cultural começou a trabalhar com eventos. Eu montei o Clube de Propaganda e Marketing, que reunia profissionais mensalmente para assistir uma palestra de alguém que eu trazia de São Paulo. Eu trouxe muita gente de São Paulo para fazer palestras aqui. Durou 6 anos, fizemos 60 eventos. O último evento foi com o Walter Longo, na ACESC, ali na 401, e foram 662 pessoas assistindo o Walter Longo, e cerrei ali o Clube de Propaganda e Marketing. Então foi uma contribuição grande que a gente deu para o ecossistema da publicidade com esse Clube de Propaganda e Marketing. No paralelo, para poder dar reverberação, eu criei um site despretensioso. A ideia era colocar ali umas 2, 3 notícias por dia ou por semana, para ter um lugar onde as pessoas pudessem comentar, mandar uma sugestão. E assim a coisa foi crescendo de uma maneira que a gente não esperava e se transformou num negócio. Então, assim. Então, na verdade, o Acontecendo Aqui, ele surgiu para dar um suporte para o clube, né? Na verdade, ele era era um braço, mas não era o teu foco Não, principal a naquele gente momento. usava o Acontecendo Aqui para as pessoas terem um lugar onde fazer uma reserva para o coquetel. A gente tinha um evento com coquetel, então, assim, para poder entrar tinha que ter uma reserva antecipada, e fazia através de um e-mail, que era o e-mail do Acontecendo Aqui. E aí começou a vir muito material de agência, né, entrevistas, e foi crescendo, crescendo. Quer dizer, quando a gente montou o site em 2003, era o Dreamweaver, que era o programa que a gente usava, ele era tão lerdo que você colocava uma foto para subir, ia almoçar, voltava, ele estava na metade ainda. Né? Então, para subir uma foto, demorava 2 horas. Era um horror. Né? E assim a gente foi evoluindo. Fizemos 18 anos já, né? Fomos aumentando a capilaridade, fomos trocando de editoria na medida em que a gente foi sentindo que tinha mais adesão de um segmento, e hoje nós temos um outro universo bem diferente daquele que só falava de propaganda e marketing. A gente só falava disso em 2003. Uhum. E comparando desafios, assim, né, Jailson, com os que você encontrou lá em 2003, quando você começou o projeto, e o que tem hoje, que é outro cenário, como é que você faz esse paralelo, assim, entre esses dois cenários em termos de Naquela época não desafios? havia bolha de comportamento, né? Hoje você tem as bolhas de comportamento que para furá-las não é fácil. Essa é a diferença principal, né? A gente quando publicava alguma coisa acontecendo aqui e mandava por e-mail, era 100% de audiência. Você tinha, era ali, era o canal que existia, não tinha, as pessoas só tinham um e-mail, não existia rede social de ninguém, né? Hoje as pessoas cercam-se de Instagram e Facebook e WhatsApp, e esse é o universo delas, é aquela bolha. Se você não tiver presente nesses grupos, você não conversa com boa parte dessas pessoas, né? Mesmo tendo um portal assim relevante, com muita gente de qualidade escrevendo seus artigos, suas colunas, publicando matérias interessantes ali, se você não usar todo esse arsenal de redes sociais, o site sozinho não se defende, isso em qualquer um. Né? Até o Ed Age, que é a bíblia dos publicitários no mundo, o Ken Lyons, né, que é o desejo de todo mundo, ele também faz uso das redes sociais fortemente. Se não fizer, não dá. Então a diferença é essa. Né? Antes você podia tranquilamente fazer uma entrevista e demorar uma semana para publicar, e hoje, se você não fizer e publicar agora, tchau.
O teu entrevistado ele tem a ansiedade de dar essa entrevista para outro. Quer dizer, hoje, como diz o Walter Longo, se você correr muito, você fica no mesmo lugar. Uhum, legal. E me conta um pouquinho assim, de você, Jailson, né? Como é que você se adaptou? Você pegou o mundo totalmente offline, né? Trabalhando no Banco Real, que nem existe mais, depois foi o banco que foi comprado pelo Santander, né? Pegou todo esse mundo das agências que era muito forte no impresso, fazendo mídia de TV, e aí teve que migrar para esse mundo digital, né? Você mesmo está falando, quer dizer, a gente hoje tem portal, a gente está nas redes sociais, porque é onde a nossa audiência também está. Como é que foi isso para você, Jailson? Eu comecei a trabalhar em mídia fazendo planilhas a lápis, com borracha, porque não tinha como você fazer um salvar, Ctrl+C, Ctrl+V para arrumar depois. Tinha que ser na mesma coisa. E a gente fazia plano de mídia com 300 emissoras de rádio no Brasil. Eu cuidava da São Paulo Alpargatas, que patrocinava Mundaréu de rádio era cidade, emissoras, período, código do anúncio, era um jingle A, era não sei o quê, jingle B, tudo na mão. Então era assim, eram 2 metros de planilha na mão. Eu tenho calo no meu dedo até hoje. E hoje você pega um programa, coloca 3, 4 informações, pumba, ele está pronto, está feito. Na minha época, você fazia um plano de mídia com 8 peças. Era uma peça para revista, uma para televisão, uma para outdoor, uma para jornal, outra para um flyer aqui, outra para um. Outro dia eu fiz uma entrevista com o presidente da No Bullshit, que é a NBS, que cuida da Oi, e perguntei para o Cid, Cid, como é que é hoje soltar uma campanha nacional como essa que vocês estão lançando? Ele falou, olha, a gente tem 815 peças para distribuir nessa campanha. Então, quando eu fazia plano de mídia era 8, numa planilha de 2 metros à mão, que demorava uma semana para concluir. Hoje o cara faz um plano de mídia em 5 minutos para 815 destinos. Então, assim, essa adaptação não é fácil. Os meus companheiros na época de criação, que faziam layouts no pincel ou no aerógrafo, não queriam saber de computador. Imagina um diretor de arte para fazer um layout, para manchar um layout com aquelas. Pô, tinha 300 latas de tinta. Né? O cara está acostumado, 50 anos, a fazer aquilo. Quando vem o computador, o cara não queria nem saber. Ele nunca mexeu no computador na vida. Então, essa evangelização demorou muito para fazer acontecer. Hoje, você com o celular, você em qualquer lugar do mundo, você cria uma campanha, faz um filme. Qualquer criança hoje pega um celular, faz um vídeo. A minha neta de 9 anos pega o celular, edita, sem ninguém ter ensinado. Ela aprendeu ali, né? Então, tudo hoje é muito facilitado, tudo é muito dinâmico. Para quem nasceu digital, você fala um A, já é uma bíblia, né? Fala para mim um A, eu vou procurar o dicionário, o que é o A, né? Então há uma diferença desses públicos de comunicar para esses públicos e comunicar para os públicos de antes. Antigamente as pessoas entravam na sala para ver televisão, ficavam 2 horas, a família inteira ali, de mão dada praticamente, e ninguém piava. Hoje você pega uma sala de TV, se tem 5 pessoas, são 5 telas, né? Então, como é que você conversa com essas pessoas? Como é que você faz uma publicidade que antigamente era 30 segundos e hoje você tem que fazer em 5 e vender do mesmo jeito, né? Então, toda essa transição, toda essa transformação mental em quem faz comunicação, se não estudar todo dia, se não ficar atrás da evolução, da atualização, em alguns meses você já não é mais desse planeta. E você, Jailson, o que que você faz para se manter update aí nesse mundo digital, o ex-analógico? Na verdade, a gente recebe aqui na redação aproximadamente 800 e-mails por dia. E vem muita coisa interessante, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma inscrição nos principais fomentadores do ecossistema que a gente cobre, ou dos ecossistemas que a gente cobre.
Então, a gente tem assim um universo de informação à disposição e, e temos muito contato com agências daqui e de fora, com os principais festivais que mesmo nesse período de pandemia fizeram muita ação híbrida, trazendo assim, muito conteúdo desafiador, né? A gente viu durante essa pandemia, era 50 lives por hora, então tinha assim muito conteúdo atualizado, muita gente procurando compartilhar aquilo que estava armazenado, e isso tudo deu uma reciclada na cabeça nossa, da nossa equipe aqui, e certamente de todo mundo, de o que funciona, o que as pessoas querem, qual é a ansiedade, qual é a paciência que tem. Então, eu pessoalmente, como fico muito tempo exposto, eu faço a curadoria, boa parte da curadoria, eu seleciono muito aquilo que a gente leva para o nosso público, né? Eu acho que esse retorno do que funciona, do que a nossa audiência que é bem extensa, bem diversificada, nos faz pesquisar. Então, quer dizer, se eu tivesse hoje numa redação de jornalismo, lá numa redação de jornal, numa, numa bancada de televisão, o meu universo seria outro, mas eu estou no acontecendo aqui com os ecossistemas que a gente cobre. Então, esse feedback, esse resultado, ou que não dá resultado, que nos ensina a fazer direito. Eu acho que essa atualização vem disso, não é por outra razão. Uhum. Você comentou, né, de profissionais que trabalharam contigo lá atrás, nas agências, que na época que era tudo muito ainda offline, né? E você falou, o cara lá mexia com não sei quantas tintas, mexia com design, com planilhas, né? E como é que você vê essa geração hoje? Essas pessoas, elas conseguiram se adaptar? Elas estão no mercado de trabalho? Que dificuldades que você vê para esses profissionais dessa geração para se adaptar a esse mundo hoje? Bom, eu conheço muitos velhinhos como eu, Não é que velhinho, é experiente. continuaram interessantes, continuaram pessoas que assim, têm o que conversar, que sabem da realidade, que se tocaram, que não adianta colocar roupa de jovem de 20 anos e sair por aí, não é, né? Tem que a sua mente, a sua cabeça, seu comportamento, né, a sua relação é que tem que se modernizar. Então, alguns não, alguns continuam pensando igual, criticam o novo, ou não, por não terem se capacitado no momento certo, não tem como alcançar a velocidade que o digital coloca, né? Então, assim, eu perco às vezes a paciência, mas como eu tenho educação, eu seguro firme as coisas, porque não dá, tem pessoas que realmente não saíram do chão, né? Continuam pensando de uma maneira antiga, e não vão encontrar mercado de trabalho, né? Tem uma porção de gente talentosa, tem gente assim com mentes brilhantes que estão assim esquecidas ou que estão escondidas, ou que elas mesmas se blindaram, né? Porque não se sentem motivadas ou capacitadas para irem ao mercado e dizer assim, ó, eu quero contribuir com a tua empresa, eu tenho memória do seu negócio, eu sei pesquisar, eu sei evangelizar, eu posso catalisar a sua área de marketing, sua área de pesquisa, sua área de relacionamento, porque as pessoas não se prepararam para isso. Hoje você pega a juniorização das grandes empresas, porque os caras sabem que assim, ó, eu vou tirar 5 anos desse cara e o cara vai para lá sabendo que ele vai ser sugado em 5 anos. Então a empresa pega o máximo e o funcionário pega o máximo. Eu tive em 2016 a gente fez uma entrevista em Cannes com o diretor de criação da Droga 5, que é uma agência de propaganda que está vindo para o Brasil. Ela é de Nova York, é uma das mais premiadas do mundo. Escreve-se Droga 5, que é a grafia dela. Eu, inclusive, conversei com o David Droga quando ele ganhou San Marc em 2016 em Cannes. A gente conversou com o diretor de criação dele e no meio da entrevista foi perguntado assim, por que os diretores, o pessoal de criação sai tanto das empresas nos Estados Unidos?
que eles saem muito, não ficam muito tempo. E ele diz o seguinte: as pessoas de criação, elas têm que buscar insights novos todos os dias. Se você não sai da empresa, fica na mesma empresa há muitos anos, os insights são sempre os mesmos. Então é recomendável que você, a cada 18 meses, mude de empresa. Se possível, mude de bairro, de cidade, de país, para você ser impactado por novos desafios, daí virão os novos inputs para fazer coisas criativas. Então, quem fica muito tempo numa empresa não evolui. E quem fica muito tempo fora do mercado, aí então perdeu tudo. Então, a sugestão, né, que eu poderia dizer é assim: acorda todo dia e faz como eu, 18 horas na frente do computador, porque senão você perde um pouco da história. Eu, quando fico, por exemplo, viajo, fico 2 dias sem mexer na minha rotina, eu fico alucinado. E quando eu volto de novo, eu quero ficar 10 horas na frente do computador para ver o que aconteceu nesses 2 dias que eu não fiquei ali. Quem me escreveu, o que a equipe fez, o que está certo, se tem algum erro, se tem alguma reclamação, se tem gente que não foi atendida. Quer dizer, é uma agonia para você se manter conectado e atualizado. Você tem que estar firme ali e se dedicar, senão, no mais ou menos, não Uhum. vai. Isso é uma coisa legal que você está colocando, porque tem sido recorrente nas conversas aqui no Ex-Analógicos, né, que o processo ele começa internamente, né, na nossa cabeça, a gente querendo se atualizar, querendo mudar, e se você não dá o primeiro passo interno, você externamente você não consegue fazer nada, você tem que no mínimo querer. E aí eu acho que uma das coisas legais também que tem ficado como aprendizado, que você falou que essas pessoas mais velhas, né, mais da nossa geração, elas têm uma coisa que os júniores não têm, que é a experiência, né? Então, assim, os nossos cabelos brancos, eles somam anos de experiência. Experiência quer dizer, você passou por aprendizados onde você teve erros, onde você aprendeu com os teus erros e você conseguiu evoluir. Então, somando a essa experiência a esse processo de aprendizado do mundo digital, você tem o melhor dos mundos do profissional, você tem o melhor profissional, né? Com todo o seu potencial para estar no mercado de trabalho. Não sei se você concorda que é por aí. Sem dúvida que é por aí. Eu, se fosse empresário, com empresa grande, departamentalizada, com esses processos todos que precisam ser oxigenados a toda hora, eu teria um velho lá, mas um velho atualizado, um velho que sabe das coisas, né? Não um velho que não sabe nem o que é o Spotify, nunca ouviu falar do Instagram, né? Que hoje é o que manda no planeta, né? Então, assim, eu traria sim, porque ele pode dar uma acelerada em processos que os jovens apanham, ou que passam por cima, né? E que esquecem da integração, porque tem. Quando você pega um júnior tendo que resolver como se fosse um piloto de Boeing, né, com aquele cockpit com 800 mil coisas para apertar, ele ainda não sabe apertar os 800 botões do Boeing, né? E um velho sabe. Então, assim, se tiver essa conexão de um velho com a experiência, mas com o conhecimento, com o entendimento para onde que a empresa tem que ir, o que é hoje fazer tal coisa, ele tem ali uma força de trabalho com a velocidade e com a sinapse, né, para dar velocidade. Ele só vai dar uma organizada e dar, assim, uma segurança de que todas as pontas estão amarradas, conforme o tamanho da empresa, claro. Eu vejo que algumas empresas já acordaram para isso, né? Que a diversidade ela passa por vários âmbitos e essa questão de diversidade de gerações dentro da empresa ela é extremamente enriquecedora para a própria empresa, né? Mas eu queria te perguntar como é que você acha que as agências de publicidade, as agências consolidadas no mercado, elas já viraram essa chave de que o mundo mudou, né? Que não adianta mais só vender mídia, que precisa transitar no digital e conversar com o consumidor e os clientes de outra forma? Ou você acha que ainda tem um caminho longo dentro do que você conhece, do cenário, desse ecossistema que você convive? Como é que você percebe isso? Bom, a gente pode, desculpa, a gente pode fazer um corte das agências internacionais, que tem a realidade dos clientes delas, né?
Eu vou dar um exemplo da TDWA de Los Angeles, onde tem um amigo meu, que é conhecido de boa parte aqui do sul do Brasil, que é o Renato Fernandes, nascido em Curitiba, trabalhou anos lá, trabalhou em São Paulo, na Thompson, por muitos anos, está na TDWA há, sei lá, 10, 15 anos, um brasileiro fazendo coisas sensacionais. Ele hoje, numa agência que tem 800 funcionários em Los Angeles, ele só cuida de Gatorade no mundo. Só. No mundo. Assim, na China, na Índia, no Brasil, onde for, fala de Gatorade, o Renato é o cara que dá o tom da comunicação de Gatorade. Ponto. Ele é esse cara. Né? Então, tem empresas desse tipo, que tem profissionais desse tipo, tem as agências nacionais aqui do Brasil que continuam buscando a big idea, a grande ideia, que é o forte da publicidade, não pensando em prêmio, mas pensando em dar o diferencial e não fazer a mesmice. O grande problema das agências de propaganda regionais é porque ela não tem muito o que fazer diante dos recursos que ela tem. Ela tem clientes com verbas pequenas, ela tem clientes que têm sazonalidade, né? Umas dependem de governo, outras dependem de um varejo, aí o varejo abre uma house. Então essa confusão toda faz com que as agências fiquem meio sem muita saída. Qual é a saída? E elas sabem que tem que virar chave já há um bom tempo. Algumas viraram. Algumas demoraram um pouco, outras já fizeram essa transição, já mudaram de cidade, já mudaram a razão social, já desfizeram sociedade, cada um foi para um lado, para tentar fazer o certo, fazer o que é se colocar no lugar do cliente. Né? Se hoje o CMO, que antigamente só se preocupava com o ROI, ou se preocupava basicamente com o ROI, o retorno sobre o investimento, não tinha outra preocupação, era fazer a gestão do dinheiro, põe mais na Globo, põe menos no SBT, faz mais outdoor, faz mais cinema, essa era a razão do gerente de marketing. Hoje esse cara, a obrigação principal dele, continua cuidando do ROI, mas hoje a função dele é criar experiências para o cliente, para o consumidor. Então, como é que uma agência de propaganda que não conhece esse comportamento, esse desafio do gerente de marketing, que é o cara que vai pedir a propaganda para ele, vai conseguir atender? Né? Se ela continuar pensando em pegar o brief e fazer anúncio apenas, ela não vai conseguir sobreviver no mercado. Não é isso que os clientes querem. Aí o cliente abre uma house, daqui a pouco ele vai perceber que continuam fazendo as coisas muito iguais, que não tem ideia nova, porque lá dentro da house tem uma política do presidente, o presidente passa todo dia perto do pessoal de criação, ele não aprova, aí a criação começa a dizer, não, mas ele não gosta disso, não faz isso, não faz aquilo, não tem mais ousadia, fica um feijão com arroz. Então, esse tipo de coisa a gente vê todo dia. As agências que conseguiram entender que é muito mais um trabalho de consultoria do que de big idea, nas agências regionais, estou falando. Quem entendeu que o que o cliente precisa, o que o seu Queires precisa, que a dona Van precisa, que a dona Berlanda precisa, é uma inteligência na gestão dos processos, do entendimento do que é a experiência do cliente, quais são as bolhas que devem ser furadas, quais são as mídias que funcionam, né? Não fazer o mesmo layout do celular, que hoje você pega anúncio do celular, é tudo igual, mesmo a letra, mesmo o corpo de letra, mesma fotinho. Né? Como é que você vai fazer uma diferença no celular que tem, sei lá, 9 polegadas, 8 polegadas, e você tem que fazer uma comunicação que funcione em 6 segundos? Né? Então, esse entendimento que o cliente não tem, a agência tem que ter. Então, ela tem que entender não digo programação de desenvolvimento de tecnologia, mas tem que entender de programação. O criativo que hoje não entender um pouco de programação não consegue criar corretamente para mobile. Não consegue fazer uma propaganda que funciona no celular. Né? E a gente vê cada coisa no celular assim que você não acredita. Coisa mal feita, coisa não pensada, né? Feita pelas tais empresas de marketing digital, que nada mais são do que fazedoras de anúncio no Facebook. Outro dia alguém me falou assim, pô, o cara não sabe o que é brand, o cara não sabe o que é ROI, o cara não sabe o que é marketing.
e vai querer discutir UX, vai querer discutir um monte de coisa de Instagram. Primeiro ele tem que aprender o que é essa coisa básica, que é o que o cliente precisa, que é o que o cliente, o anunciante, tem como desafio, né? Para depois ir lá chegar e dizer, olha, é assim que tem que ser. O cara que não entende nada disso, chega lá e diz, não, essa aqui é a estratégia, esse anúncio funciona. Pô, quanta gente eu atendo que me pede informação, me dá uma dica, porque a minha agência não está funcionando, se conhece alguém que possa fazer tal coisa no digital porque não está funcionando, e aí você vai olhar o trabalho, você fala, pô, até para mim que sou leigo, que não estou dentro do problema, tá bacana. Então esse bacana já não está funcionando para o cliente, né? Porque teve muita gente vendendo facilidade, vendendo, pô, que eu entrego zilhões porque eu performo aqui, porque eu performo ali, e cheio de coisa dos digitais fazendo e acontecendo, e muito cliente entrou nessa. E o que está acontecendo? Uhum. Estão abrindo house, né? Então, assim, esse processo de não terem ocupado o lugar certo no momento certo é que possibilitou as agências de propaganda perderem para as digitais a produção de sites, a produção de banners, a produção de flyers digitais. Os digitais, depois que aprenderam isso, começaram a terceirizar para o outro, que fica mais barato. Não, é um banner, o cara dá 100 pila para aquele ali que ele faz. Aí começou a ficar uma coisa tão vulgar, tão simples, tão até Banalizada, né? banalizado e pobre, que o cliente começou a dizer, porra, deixa eu trazer isso para dentro de casa, deixa eu abrir minha house. Uhum. Então, assim, esse processo todo de agências que não ocuparam no momento certo, as digitais que foram terceirizando para o sobrinho, para o parente, para o universitário, para o coleguinha da faculdade, e o cliente que está abrindo house, é isso. Né? Então, esse é o ecossistema real das agências Gatorade, das agências Almap em São Paulo, das nossas regionais, convivendo com isso. Este ano, por exemplo, nós vamos ter vários desafios, como tivemos no ano passado, a pandemia está aí. Quantos anos dura a pandemia? Né? Será que nós vamos ficar em casa com as pessoas não suportando mais ficar em casa com o filho, com o cachorro, com não sei o quê? Esse híbrido vai voltar? Por quantos anos nós vamos viver nisso? Né? Então, esse desafio para a propaganda, para a comunicação, né, para empresas como a tua, como outras tantas, é ficar do lado do cliente e entender para o cliente não querer fazer tudo. Porque está cheio de empresas que dizem, deixa que eu faço tudo. Você é uma Uhum. assessoria de imprensa? Ah, mas eu sei fazer anúncio de outdoor. A digital vai lá e fala assim, não, quer fazer um filme? Quer fazer uma campanha de aniversário? Eu faço, eu sei fazer. Pô, esse assim, deixa que eu faço tudo e o cliente aceita porque é mais barato, né? Se ele for comprar o serviço das empresas especiais, vai ficar um pouco caro, óbvio. Então ele procura gastar o mínimo e querendo explorar o máximo. E tem gente que aceita fazer por mínimo, entregando o máximo. E aí é uma canseira, aí entrega tudo mais ou menos para todos os clientes dela. É triste isso, mas é o que Uhum. está acontecendo. Mas me parece que assim, ó, o resumo da ópera é que no final do dia a gente volta a uma questão que, na verdade, ela sempre deveria permear a comunicação em qualquer era, em qualquer década, que é saber ouvir o cliente e analisar as relações interpessoais aí, né? Porque assim, ó, está se falando em tecnologias, está se falando em novas mídias e tudo isso, mas aí o primeiro ponto a base da pirâmide, às vezes se esquece que assim, ó, ouvir o cliente, entender como que aquela comunicação vai fazer diferença para o negócio dele crescer, vender mais, se consolidar, ter uma marca forte com reputação. Não, me parece que é isso, né? Que a gente se perdeu, assim, que a publicidade ela se perdeu num emaranhado de possibilidades e aí o cerne da questão está cada vez mais longe e distante de ser levado em consideração, né? Eu entendo o seguinte: se você tem no anunciante, que é a origem de tudo, é lá que está tudo, lá que é feito o pedido, é lá que é feita a entrega. Então, se lá no cliente não tem um profissional capacitado, que sabe o que pedir, que entende qual é o problema que a empresa tem e para quem pedir e como pedir, não vai dar nada certo, vai dar tudo errado.
pode ter a melhor agência, pode ter o melhor criativo, pode ser um time fenomenal. Se o pedido for mal feito, ele vai ser mal entregue. Então a origem é sempre assim: quem é o cara que está fazendo o briefing? O briefing é feito pelo presidente. Não, é feito pelo quinto cara da hierarquia. Mas na hora que a propaganda vai ser apresentada, é lá para o primeiro, que não tem nem ideia do que foi pedido. Aí ele fala: não é nada disso, nada disso. Então, assim, quando você tem esse tipo de relação, não funciona. É canseira, é desgaste, é caro, é ruim. E aí aprova porque tem prazo, aprova qualquer coisa, vai de qualquer jeito, não dá tempo de produzir legal. Então, essa agonia eu sempre vivi, eu vivi 40 anos, é essa coisa, né? E todo mundo deixa para o último momento, qual é o prazo, aí quando tem que refazer alguma coisa, é uma loucura, dá úlcera em todo mundo, né? Então, ou seja, quando a gente está falando de processo, não mudou muito, né? Desde a tua época até agora. Não. O desafio é sempre esse. Então, eu acho que, assim, o certo é ter um cliente profissional, altamente profissional, com equipe profissional, que saiba onde é que está o problema da empresa. Porque, às vezes, o cara está lá com um problema que tem que ser resolvido só dentro da empresa e ele transfere para a propaganda. Ele transfere para você: vamos resolver com a imprensa, vamos buscar não sei o quê. Não é isso, o problema está lá no RH, o problema está lá no processo de digitalização da empresa. Hoje as pessoas são digitais. Se as pessoas são digitais, a empresa tem que ser digital. Então não adianta me vender que ela é uma empresa digital, moderna, cacete, quando é 7 da noite eu quero falar com ela, está tudo fechado. Nenhum canal dela consegue me atender numa dúvida que eu tenho às 7 da noite. Que empresa digital é essa? Né? Então, se às vezes você tem esse processo de digitalização da empresa, mas você não se lembra que o público é digital lá na frente. O público é digital pra caramba. Se você não entender o que o teu público realmente quer, não adianta você fazer propaganda, não adianta inventar produto novo, dar desconto, porque não é assim que vai resolver. Você tem que entender o que o teu cliente quer. A hora que você entender o comportamento dessas bolhas, conseguir fazer a gestão de tudo isso, né, e acertar a empresa para isso, gol. Senão, vai sempre tentar e errar e gastar dinheiro, às vezes, à toa. Aquela história, 50% do dinheiro vai para o lixo. Ou mais, né? Jailson, olha, se deixar a gente fica mais aqui, mais um tanto desse tempo, porque tem muito papo, a propaganda é um mundo à parte, né? Eu adoro particularmente a comunicação, o marketing, mas eu queria finalizar essa conversa com uma dica, né? A gente sempre traz aqui no Ex-Analógicos uma dica de um ex-analógico, e aí eu queria ver qual que é a tua dica aí para essa geração, a nossa geração aí que está precisando fazer uma imersão no mundo digital. O que você traz para a gente? Bom, a primeira coisa, acho que o cara tem que... O cara, não, desculpa falar o cara, eu acho que as pessoas têm que entender o que querem. Eu quero continuar nesse mundo, ou cansei desse mundo, não é para mim, já deu, não tenho saco, né, já estudei muito. Eu estudei muito na minha vida. Eu não tenho mais saco de ir para uma sala de aula e ficar... Não tenho mais saco. Tem muita gente que não tem também, né? Então você pode buscar coisas prazerosas. O que eu diria assim é procurar ler conteúdos de qualidade, procurar saber quem é que está trazendo algo realmente útil e novo para você. Eu tenho uma dica, que é um livro que eu estou lendo agora, que é o livro de um cara que entende quase nada do que nós estamos falando aqui. É um cara iniciante no mundo. O nome dele é difícil de guardar, chama-se Walter Longo. Ninguém conhece esse mestre. Cara. Esse cara assistiu. Eu estou lendo o livro dele, que é o livro mais recente, chama-se Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. E aí ele dá um subtítulo aqui: As regras mudaram. E aí pode ser que seja, né, difícil de entender por que marketing e comunicação na era pós-digital. Por que pós-digital? Aí ele diz o seguinte: se nós já estamos na era digital, então daqui para frente tudo é pós-digital, né? Então a comunicação e o marketing é agora, né? Agora, pós-digital. Porque até agora era digital. E pós-digital? É o amanhã.
Então, se você está fazendo comunicação, você está fazendo para amanhã, para depois. Então, esse livro, ele é surpreendente. É um livro que tem, deixa eu ver aqui, 300 páginas, né? Tem aqui um comentário de Roberto Justus, que diz assim: Walter Longo sempre enxergou os fatos à frente de seu tempo. Sua inteligência, criatividade e principalmente sua apurada visão o tornaram um dos mais privilegiados observadores das gigantescas transformações pelas quais o mundo passou e está passando nessas últimas décadas. Roberto Justo, CEO do grupo Newcom. Perfeito, excelente dica. Tenho certeza que os nossos ex-analógicos aqui vão aproveitar bastante. E queria te agradecer de novo a tua disponibilidade, a conversa, desejar mais algumas décadas de sucesso para o Acontecendo Aqui, que é um projeto do qual eu sou muito fã, né? E ele conversa diretamente com esse mundo da comunicação, do marketing, de uma forma pioneira, e que ele tenha sempre um longo caminho aí de sucesso. E obrigada pela tua participação aqui. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite, né, pela qualidade da sua condução, pelo que você abordou aqui. Espero que não tenham ficado tristes com algumas coisas que eu falei. Peço desculpas aí se alguma coisa aborreceu. Espero que alguma coisa tenha sido útil para quem ouvir, né? Agradeço e me coloco à disposição para o que for aí. Você sabe que eu sou seu fã também, tá? Obrigada, Jailson. Sucesso, então. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada pela audiência. O Ex-Analógicos é uma produção da Primeira Via Comunicação Integrada com edição da Atobá Audiovisual. O áudio está disponível no Spotify e também no canal do Ex-Analógicos no YouTube. Para mais conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais no @ex-analógicos.